Bem, o paciente recebeu do médico uma indicação cirúrgica, porém o paciente tem medo de operar. Essa é uma situação interessante, porque o que eu costumo dizer é o seguinte: se o seu medo é maior do que a sua vontade de se livrar do problema, de se livrar da doença, é porque talvez não esteja na hora de operar. Ou talvez esteja. Eu vou dar um exemplo. Imagine que você tem uma infecção de garganta, por exemplo. E lá na sua cidade, no seu postinho de saúde, a única opção que você tenha disponível seja uma injeção de benzetacil, penicilina benzatina. E todo mundo que já tomou benzetacil sabe que é uma injeção muito dolorosa, dói muito, uma injeção intramuscular que dói bastante. E você opta por ficar com aquela infecção de garganta. Só que aquela infecção de garganta, eventualmente, vai vencer o seu sistema imunológico. Pode se transformar num abscesso periamidaliano em volta das amígdalas, das tonsilas, que ficam na garganta. Isso pode se transformar até numa infecção generalizada. Então aquilo que no passado poderia ser uma picada de uma agulha com benzetacil, com a dor do componente do veículo da benzetacil, uma injeção oleosa, vira uma internação de longo prazo, em CTI, porque se você tiver infecção generalizada, se tiver sepse, vai ser uma infecção de longo prazo com antibiótico venoso em CTI, ou seja, o prejuízo é muito maior. Na verdade, a grande avaliação que você precisa fazer é o quanto o problema te incomoda e o quanto de confiança você tem no médico que está falando com você. Um pequeno conselho que eu gostaria de dar é evitarem sempre a expressão "o médico queria me operar". Quando dizem para mim, não, o senhor quis me operar, eu digo, não, pode parar. Eu não quis operar ninguém, eu quero o melhor para você. E o melhor para você é cirurgia. Eu dou opção para você. Olha só, tem a opção de não fazer nada, e a evolução natural da doença é essa. E tem a opção de cirurgia, que é uma opção potencialmente curativa para você. Então quem decide se vai operar é o paciente. A coluna é sua, o crânio é seu, o cérebro é seu. Então não sou eu que quero te operar, eu não tenho como querer invadir você. É você que vai querer operar comigo ou não. Isso inclusive consta no meu termo de consentimento informado. O paciente quer operar com o médico ou não. É claro que a gente sabe que existem médicos que forçam muito uma barra para operar o paciente. Forçam demais, né? Aí esses querem operar mesmo. A gente sabe que esses realmente querem operar. Tem as suas exceções, né? Certamente tenho convicção de que muitos de vocês têm essas histórias para contar. Não, o médico quis realmente, já fez o pedido de cirurgia, eu disse, não, vamos esperar, ele já foi fazendo o pedido de cirurgia. A gente sabe que isso existe, mas no meu consultório não existe. Já vou dizendo logo. Então o que eu quero é o melhor para o paciente. O melhor para o paciente passa pela vontade do paciente, por aquilo que o paciente deseja para ele mesmo. Um grande problema que existe no meu consultório, que eu observo, é com relação às hérnias de discos cervicais. Porque muitas vezes as hérnias de discos cervicais, muito grandes, mesmo muito grandes, se elas forem medianas, se elas acometerem a parte central do canal medular, elas comprimem a medula. Então elas são indolores. Elas só são dolorosas se elas acometerem a parte lateral do canal medular e o forame neural, que aí elas vão comprimir a raiz nervosa. Aí comprimindo a raiz, você vai ter muita dor no ombro, no pescoço, no braço, no antebraço, aí vai ser muito doloroso. Aí você vem correndo no hospital, né, ou no consultório e fala, olha, doutor, me opera pelo amor de Deus, porque eu não estou conseguindo mais nem mexer o braço de tanta dor. Aí a relação, mais uma vez, é a relação custo ou risco-benefício. Né? A dor é tão grande que você prefere se submeter ao risco da cirurgia. Mas numa situação em que a sua hérnia é indolor, como convencer você de operar? Uma hérnia que está comprimindo a sua medula, que
que no caso de um escorregão, de uma queda boba, uma queda de escada, ou um acidente automobilístico com uma chicotada, né, uma lesão em chicote do pescoço, você pode ficar tetraplégico, só que nesse momento você não está sentindo nada. Mas que num trauma mínimo, um trauma risível, você pode perder todos os movimentos. Como convencer? Eu acho que as únicas pessoas que se convencem quando não estão sentindo nada, que precisam operar, são aquelas que têm câncer. Porque quando você fala a palavra câncer, todo mundo sabe o que isso significa. Todo mundo entende que aquilo ali vai progredir. Mas a patologia degenerativa da coluna, principalmente da coluna cervical, estou falando aqui especificamente da coluna cervical, ela também é progressiva. Só que a taxa de progressão é imprevisível. Ela pode progredir ao longo de 1 ano, ao longo de 5 anos, ao longo de 10 anos, mas ela vai progredir. E aí você prefere operar daqui a 10 anos? Quando você tiver 60 e não 50?